E vamos agora para você pergunta e nós respondemos. Nós temos aqui o nosso irmão Eri, de Vicente de Carvalho. Ele diz o seguinte: pastor, entramos hoje na casa do Eri, ele conseguiu sintonizar o seu rádio e será todos os dias. Parabéns pelo programa. Então, as pessoas estão tendo dificuldades em sintonizar 1510 AM e é preciso talvez uma instalação de uma antena própria para poder ter uma recepção bem nítida do programa. A nossa irmã Adelaide manda um abraço ao pastor, nós agradecemos e sabemos que os irmãos aí de Vicente de Carvalho são ouvintes assíduos do nosso programa. Que Deus abençoe a todos e de todas as outras regiões. Estivemos há dias no morro de São Bento, lá temos uma ouvinte muito prestimosa, que nos disse: olha, pastor, aqui toda a vizinhança está ligada agora na Rádio Cacique ouvindo o programa. Ficamos contentes com essa participação das pessoas e vamos às perguntas e respostas. Temos aqui uma pessoa por nome Batista. Ele pergunta se o suicídio de Saul é justificável. Ora, a nossa resposta é claro que não. Não tem justificativa qualquer uma pessoa como Judas, que teve tantas oportunidades, tanta atenção da parte do Senhor Jesus Cristo, e ele fazer um ato de ignomínia, trair o seu próprio mestre. E eu quero dizer que não havia um tipo de destino que obrigasse Judas a proceder desta maneira. Ele espontaneamente, por vontade pessoal, ele agiu da maneira como agiu. Agora, devemos nos lembrar da palavra que diz o salmista: um abismo chama outro abismo. E certas circunstâncias de menor importância na vida de uma pessoa podem nos levar a compreender o verdadeiro caráter dessa pessoa, naquilo que nem parece que possa distinguir como algo de sua personalidade. No capítulo 12 de João, nós vamos encontrar um ato espontâneo de Maria, que ela, irmã de Lázaro, e a quem Jesus ressuscitara dos mortos, ela deu um banquete, uma ceia, e sua irmã Marta servia, Lázaro era um dos que estavam à mesa. Maria, surpreendentemente, tomou um vaso de unguento de nardo puro, de muito preço, e ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhes com os seus cabelos, e a casa ficou cheia daquele cheiro de unguento, de perfume. Um dos seus discípulos, diz o texto bíblico, Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Está aqui um pormenor da vida de Judas, que às vezes passa despercebido. Mas ele tinha um pecado secreto. Como tesoureiro, ele pegava do dinheiro que não era dele, era do grupo, e quando ele viu que aquele perfume foi derramado, ele admitiu que podia ser muito bem vendido, e ali entraria um pouco doado, e que ele naturalmente iria
ter uma participação. Isso é, como disse o Salmo 42:7, um abismo chama outro abismo. E quando foi para a escolha de um sucessor de Judas, diz o texto no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos: naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora a multidão junto era de quase 120 pessoas, e disse: homens e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, ele adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Acéldama, isto é, campo de sangue, porque no livro de Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, tome outro seu bispado. E aí é necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, desde o batismo de João. E aí diz no final que para que o outro tome parte neste ministério e apostolado, do que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando sortes, caiu sobre Matias, que foi contado entre os 12. Então esse texto, na parte final do versículo 21, Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Aqui está a razão por que ele agiu daquele modo tão feio, vendendo o seu mestre por 30 moedas de prata. Um abismo chama outro abismo. Nós temos aqui Ricardo, ele cita: buscai e achareis, com base em Lucas 13:24, e com base em João 7:34, vós me buscais e não achareis. Então ele pergunta: todos os que buscam a Deus o acharão? Nossa resposta é sim. Em João capítulo 6 e versículo 37, Jesus faz uma declaração neste sentido: todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6,47, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Ora, é preciso entender que quando Jesus disse em João 7:34 que vós me buscareis e não me achareis, significa que há pessoas que se propõem seguir a Cristo, mas não de propósito, não com o coração decidido. É uma pessoa que está acompanhando indiferentemente, não estou ligando para o assunto. Quer dizer, mantém-se assim durante a sua vida cristã e, por fim, se retira. Agora, todos os que buscam a Deus com decisão vão encontrar da parte do Senhor Jesus essa disposição para receber a todos. Por isso que Mateus 11:28 ele disse: vinde a mim, todos. Agora eu quero deixar para o nosso ouvinte esta declaração de um grande escritor, C.S. Lewis. Ele diz assim: no mundo só existem duas classes de pessoas. Vou repetir.
No mundo só existem duas classes de pessoas. A primeira classe são pessoas que dizem a Deus: seja feita a tua vontade. Então são pessoas que se dedicam aqui na terra a servir a Deus com um propósito seguro, decisivo, definido. E há pessoas, ao contrário, que estão dizendo a Deus. Pessoas que estão dizendo a Deus, dizendo o quê? Seja feita a tua vontade. Ou seja, eu errei aqui, pessoas a quem Deus diz, seja feita a tua vontade. Então, pessoas que não querem fazer a vontade de Deus, e Deus então diz para ela: seja feita a tua vontade. E quem faz a sua vontade está seguindo pelo caminho largo. E quem segue pelo caminho largo encontra a perdição, enquanto aqueles que fazem ou seguem pelo caminho estreito encontram a salvação. Nós temos uma pergunta: sacerdote pode perdoar pecados? E aí há uma citação de João, capítulo 20, que nós conhecemos a passagem, versículos 22 a 23, que diz assim: e agora, eis que, João capítulo 20, versículos 20 a 22, diz assim o texto sagrado: diz: e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aquele a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e a quem os retiverdes serão retidos. Então essa passagem de João 20, 22 a 23 dá margem a esse entendimento de que aquela expressão que é usada no confessionário, eu te perdoo, ou expressão paralela, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pode realmente dar margem à pessoa ser perdoada. Nós queremos dizer aos nossos ouvintes que aos discípulos foi conferido o poder de, através da mensagem do Evangelho, dar informação de modo que ele possa se libertar do pecado, não pelo pregador, mas pelo Senhor Jesus Cristo. De modo que quando Jesus ressuscitou dos mortos e mandou que os discípulos saíssem, a mensagem que Jesus entregou aos seus discípulos foi essa: que em seu nome se pregasse o arrependimento e remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, quando o pregador transmite esta mensagem de salvação, que a pessoa se arrependa dos seus pecados e aceite a mensagem de salvação, ele tem o pecado perdoado, não propriamente por nós, mas pela mensagem que lhes entregamos da parte de Jesus. E Jesus, sim, pode perdoar pecados. Ele perdoou, perdoa hoje, e em Marcos 2, 5 a 7 está dito que só Deus perdoa pecados. Nós não temos essa possibilidade, essa condição. Pregamos para que as pessoas creiam e recebam salvação.